Muitas pessoas vêm a mim e perguntam, muitas questionam a si mesmas, por que a minha vida travou? Por que parece que nada está andando? Por que parece que as promessas nunca chegam? Porque parece que a porta está sempre fechada? Por que o coração vive cansado, me sinto sobrecarregado? Minha mente está sempre confusa? Por que o futuro parece mais escuro a cada dia que passa? E a resposta, muitas vezes, não está na falta de fé, não está na ausência de oração, nem na resistência do inimigo, nem na força do inimigo. A resposta é mais simples do que parece. Você sabe o que deveria fazer, sabe o que deveria estar fazendo, mas não faz. Você não faz aquilo que deveria fazer. É como se você soubesse que tem uma rota, que tem um caminho, que tem uma direção, soubesse que tem uma voz te chamando, soubesse que o Espírito Santo diz, vai lá, faz, vai por esse caminho, mas você fica parado. Ou pior, tenta dar um passo só quando sente vontade, quando parece conveniente para você, quando parece fácil para você. E aí vem o caos, vem a confusão, vem o peso no peito, vem a culpa, vem o ressentimento, a raiva. Aí você começa a colocar a culpa em outras pessoas, no governo, em outras situações. Aí você começa a ficar cansado mentalmente. Aí vem o vazio espiritual e você se questiona se Deus está perto de você, se Deus se afastou de você. O que é de fato, então, obediência espiritual, que é o que eu vou falar aqui hoje. Obediência espiritual não é repetir o amém. Obediência não é só dizer que acredita. Obediência é ação, é decisão, é alinhamento entre o que você crê, o que você pensa e o que você faz. Você tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Não adianta você se questionar, não adianta você procurar culpados. Você tem que encontrar o caminho correto, que é o caminho da obediência. Obediência ao corpo, respondendo ao espírito. É a mente sendo submissa ao propósito de Deus. O caminho que Deus colocou você é o coração, aceitando que não é Ele quem manda, é o Senhor quem conduz. É o Senhor que é lâmpada para os nossos pés. Obediência exige renúncia. Obedecer é matar o orgulho, é silenciar o impulso, é sufocar o eu acho, o eu sinto e se entregar ao assim diz o Senhor, aquilo que está escrito, a verdade, a palavra, o que nos conduz, o nosso manual, aquilo que nos orienta. E deixa eu te dizer algo que talvez você nunca tenha escutado com clareza. Obediência atrasada é desobediência. Obediência parcial também é desobediência. Porque obedecer só quando é fácil não é obedecer. Obedecer só quando entende não é obediência. É conveniência, é facilidade, é querer dar um jeitinho no caminho. Existem diversos exemplos práticos na palavra de Deus para que você não possa dizer, mas isso é difícil, mas é complicado. Você sabe que Deus te mandou sair de certas companhias, mas ainda continua alimentando vínculos por carência, por falta de atenção ou por se sentir sozinho. Talvez esse vazio que você sinta aí e que procure preencher através dessas pessoas seja justamente isso. O problema é que você não entende que a obediência, que o caminho de Deus que é o caminho correto, que vai preencher o seu vazio. Se você não tem propósito, obviamente você vai procurar em outras coisas, em qualquer coisa, aquilo que talvez preencha o seu vazio, porque é o propósito que preenche o seu vazio e é o propósito direcionado por Deus. O Espírito Santo vai colocar em ti a presença dele e através disso você vai ter um propósito. Você sabe que Deus já disse que esse relacionamento está te afastando da presença, mas insiste porque tem medo de ficar sozinho. Você sabe que precisa ser mais íntegro nas finanças, nas palavras, nas conversas, mas sempre tem uma desculpa, sempre tem um culpado. Um depois eu mudo, só mais uma vez, só mais um minuto. Eu posso andar um pouquinho mais, eu posso insistir um pouquinho mais, mas talvez se eu fizer isso, e o que acontece? Você sabe que vai trazer problemas para a sua vida, mas ainda assim insiste. Aquilo que era só um detalhe, vira uma prisão, vira um vício que te consome, que te prende e que te afasta da presença do Eterno, que te afasta da presença de Deus. Bendito seja. O pequeno desvio se torna um abismo, só mais um dia assim. Vira um ano inteiro de trevas, de sofrimento e um futuro de dor. Seu coração se esvazia e começa a se escurecer. E aí você não tem propósito e parece que está tudo difícil. Aí você procura nas coisas fúteis desse mundo. Obediência
é fundamento da maturidade espiritual. Você quer ser cheio do Espírito? Quer ter autoridade espiritual? Quer ser respeitado como homem, como mulher de Deus? Então entenda isso de uma vez. Sem obediência não tem unção. Sem obediência não tem clareza. Sem obediência não tem direção. Não adianta jejuar, não adianta orar, se o seu corpo continua fazendo o oposto daquilo que o Espírito já revelou. Hoje, Deus está te chamando de volta para um lugar que talvez você tenha abandonado. O lugar da obediência silenciosa, do sim sem holofote, do eis-me aqui, mesmo sem entender, da servidão a Deus, do entendimento, do caminho, da obra, do trabalho na obra, do esforço, da dedicação à obra de Deus, ao trabalho de Deus. Mas agora eu quero te levar para um lugar mais profundo, para que você possa encontrar a sua alma e dentro dela ver que ainda existe uma centelha divina brilhando, um lugar que nem sempre é visível aos olhos, mas é onde a verdade e a verdadeira fé nasce e cresce, e você pode alimentá-la através da tua vontade. O lugar da obediência silenciosa, a fé que ninguém aplaude, a entrega que ninguém entende, a decisão que você toma, mesmo quando ninguém está olhando, quando você obedece nos momentos mais difíceis da sua vida, quando tudo parece silencioso ao seu redor, quando parece que você está sozinho e nem Deus está ali contigo. Aquela obediência que não brilha nos stories, que não ganha curtida, mas que move os céus porque é feita com verdade. Deus disse o seguinte a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha mapa, não tinha sinal nenhum, não tinha GPS emocional, sem confirmação profética, sem ter a mínima ideia do que estava esperando por ele. Muitas vezes nós esperamos sinais, nós esperamos confirmação, e a tua confirmação, Deus diz agora, é a seguinte: a tua confirmação é a partir do momento que eu disse para você, vai e faz, porque mesmo assim, Abraão obedeceu sem nenhum sinal, sem nenhuma resposta, sem nenhuma confirmação. Deus disse para ele, vai e faz, ele foi e obedeceu. Ele não disse, Senhor, me mostra primeiro, Senhor, me dá garantia, Senhor, e se não der certo? Não. Abraão levantou, pegou o que tinha e foi. Isso é fé. Fé que se move mesmo com medo. Fé que caminha mesmo sem certeza. Fé que obedece, mesmo quando tudo dentro de você quer ficar parado. Esse é o tipo de fé que atrai promessa, que chama a atenção de Deus, que constrói herança, que muda gerações, que transforma. E Jó, Jó, imagina só, Jó não perdeu só as coisas, não perdeu seus bens, suas riquezas, ele perdeu o chão, perdeu seus filhos, sua saúde, seu respeito, a sua vida virou pó e o céu ficou mudo. Deus não falou com ele durante aquele período de angústia na qual ele sofria, na qual ele se sentiu abandonado provavelmente, na qual, não por Deus, mas por sua família, a sua esposa que estava ali, que foi a única que sobrou. Mas sabe o que Jó fez? Ele continuou, não porque tudo fazia sentido, pelo contrário, mas porque ele conhecia quem Deus era, mesmo sem entender o que Deus fazia. E você entende quem Deus é, você sabe o que Deus faz na sua vida. E Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a obediência que transforma o deserto em lugar santo. A obediência que não depende de recompensa, não depende de sinais, nem de sensações, nem de respostas santas, nem de prosperidade, nem de milagres maravilhosos. É a obediência que se levanta no silêncio, que segue firme quando o coração já se perdeu. É o sim que você dá, mesmo sem ouvir um amém de volta, mesmo sem ouvir uma resposta dizendo, você vai ir para esse lugar, não. É a voz que diz o seguinte, vai e faz, eu vou te mostrar quando você chega lá. Um outro que ouviu a Deus e que hoje é exemplo, que foi o maior rei sobre Israel. Deus disse o seguinte, eu quero que você escute com atenção agora. Davi foi ungido rei e voltou para o campo, matou Golias e teve que fugir como bandido. Mesmo sendo inocente, teve a chance de matar Saul naquela caverna e tomar o que Deus já tinha prometido para ele, porque era direito dele. Era só um golpe, uma espada, uma escolha. Mas ele disse, não tocarei no ungido do Senhor. Davi obedeceu na caverna, no escuro, no esquecimento, sem coroa,
sem confirmação, sem sinal, sem saber o quanto tempo ainda ia demorar. Deus deu oportunidades para ele, mas ainda assim ele preferiu obedecer o tempo de Deus, porque ele sabia que ele não poderia colocar a mão no ungido do Senhor, sem saber o quanto tempo ainda ia demorar. Mas foi lá naquele esconderijo que Deus moldou o caráter de um rei, do maior rei que já reinou sobre Israel, que cuidou do povo de Deus. Foi lá no silêncio que Davi foi aprovado, com medo, com insegurança. Ele formou um pequeno exército e ele obedeceu a Deus em cada segundo do seu reinado, em cada momento, porque tem glória que não nasce no trono, tem glória que nasce na caverna, na fidelidade, naquele lugar que ninguém vê, no seu lugar secreto, onde só está você e Deus, ou somente naquele momento que você se sente sozinho, na renúncia que só você e Deus conhecem. E você? Você tem obedecido quando ninguém está vendo? Você tem sido fiel a Deus, não à aparência? Você tem mantido firme o sim que Deus deu a você? Você tem mantido firme a promessa que você fez a Deus? A entrega que você disse: meu Senhor, eis-me aqui e me entrego por completo. Você tem se entregado por completo em todos os momentos ou somente quando lhe é conveniente? Mesmo quando tudo dentro de você quer dizer não? Tem sido fiel no anonimato? Tem se mantido reto diante de Deus quando ninguém te aplaude, quando ninguém está vendo o seu trabalhar, quando ninguém está vendo, quando parece que você não está fazendo nada e ninguém reconhece aquilo que você está fazendo em oculto? Você está realmente sendo fiel a Deus? Porque é aí que nasce a maturidade espiritual, é aí que você deixa de tomar o leite espiritual e passa a comer alimento sólido. É aí que sua fé deixa de ser raso e se torna raiz, e se torna profundo, e se torna uma fé pautada, mergulhada dentro do Espírito de Deus. É aí que Deus constrói a força invisível do teu espírito e te coloca sobre uma pedra, sobre uma rocha de fidelidade, sobre uma rocha de obediência e fé. Obediência não é só palco, é bastidor, é lá no quarto, sozinho, sem motivação, mas dizendo: Deus, eu ainda creio, eu ainda sigo, eu ainda estou aqui. Novamente digo: eis-me aqui, meu Deus. Agora escuta isso. Se a obediência é força invisível, a desobediência, mesmo que pareça pequena, pode ser a rachadura que abre uma destruição que você nem imaginava. E é sobre isso que eu vou falar com você agora, a partir deste momento, sobre o peso de uma escolha, sobre como um simples não é bem assim pode afetar você e quem vem depois de você. Porque tem decisões que você acha que são suas, mas o céu está olhando como decisões geracionais. Tem decisões que você acha que não vão ter consequências no futuro, mas que podem alcançar pessoas de forma negativa. Mas agora, se a obediência tem poder para abrir caminhos, a desobediência tem poder para abrir feridas, e feridas grandiosas que muitas vezes não vão se fechar ou se fecharão e manterão cicatrizes por toda a eternidade. E tem ferida que não sangra agora, mas que começa a sangrar lá na frente, porque tem escolhas que parecem pequenas, mas que escondem guerras futuras. Saul decidiu agir por conta própria. Deus foi claro com Saul: vai lá, destrói todos os amalequitas, destrói tudo que eles têm, não deixe nada, nem o rei, nem os animais, nem os despojos, nada, não deixe sobrar nada dos amalequitas. Mas Saul achou que podia melhorar a ordem. Então, o que ele fez? Ele achou que podia moldar um pouquinho a vontade de Deus, dar um jeitinho naquilo que Deus tinha dito para ele. Achou que podia adaptar a vontade de Deus ao seu próprio entendimento. Ele foi orgulhoso. Por muitas vezes teve medo, não aguentou a pressão quando os soldados questionaram a demora de Samuel. Nesse momento ele poupou o rei Agag e ainda quis justificar dizendo: eu guardei o melhor para oferecer em sacrifício, achando que Deus era subornável. Se você pensa que você pode subornar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, Deus não quer o seu dízimo, Deus não quer a sua oferta. Isso é importante para a obra, sim, mas o que Deus quer é a sua entrega por completo, a sua obediência, a sua fidelidade, e que você confie plenamente nele, que ele seja seu escudo, que ele seja a sua defesa e a sua garantia. Mas quem te disse que Deus queria sacrifício? Eu te pergunto, ele queria a obediência. Tem gente oferecendo culto
quando Deus só pediu renúncia. Tem gente tentando compensar com música, com jejum, com aparência, com grandes aparições, com grandes ofertas, com grandes sacrifícios, fazendo as pessoas enxergarem uma ação, tentando impressionar os outros, cedendo à pressão, mas não tem coragem de obedecer no simples. Samuel foi duro com Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros. E sabe o que aconteceu depois, as consequências da escolha errada de Saul? Saul não somente perdeu o trono, perdeu o favor, perdeu o destino, mas a consequência não parou por aí. Não foi só isso. Caso você não saiba, anos depois, lá no livro de Esther, a gente vê o nome de Amã, um homem que odiava os judeus, que queria exterminar o povo de Deus. E sabe de onde vem Amã? Este homem perverso, com coração maligno. Ele era descendente do rei Agag, sim, daquele mesmo rei que Saul poupou, daquela pequena desobediência. Você entende o peso disso? Porque Saul não destruiu o que deveria. Anos depois, alguém teve que lutar uma guerra que ele mesmo gerou. Desobediência gera uma herança negativa, e isso não somente pode afetar a vida dos seus filhos, dos seus netos, como a sua própria vida e o seu futuro. Como você já imagina, seu futuro talvez não esteja de acordo com aquilo que você pensava. E quem teve que resolver isso com relação a isso que aconteceria lá na Pérsia foi Esther. Esther, uma mulher que, segundo os estudiosos, também vinha da linhagem de Saul, ou seja, a descendente teve que consertar o erro do antepassado. Saul errou e quem teve que consertar foi Esther. Você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui? Tem coisa que parece pequena hoje, mas que pode virar uma batalha no futuro. E não é só o seu futuro, é o futuro da sua casa, do seu filho, do seu casamento, da sua paz. Você sabe que não devia estar nesse relacionamento, mas você insiste porque parece certo. Novamente eu te digo, você sabe que tem mentido, que tem manipulado, que tem escondido, mas diz que é só um detalhe. Você sabe que não deveria dar ouvidos a certas vozes, entrar por certos caminhos, aceitar certos convites, mas acha que é só uma exceção. Deixa eu te dizer uma coisa, com temor e tremor, uma pequena desobediência pode gerar guerras no seu futuro. E tem guerra que você não vai ver agora, mas que os seus filhos vão sentir, que a sua alma vai carregar, que os seus sonhos vão pagar o preço. Obediência é prevenção, desobediência é convite à tragédia, à morte, ao caos e a espíritos que vão destruir a tua vida e o teu futuro. Eu não estou brincando aqui. Você pode estar semeando agora uma colheita amarga daqui 5, 10 anos. Ou você pode decidir abrir mão do seu orgulho, da sua decisão. E o pior, pode ser que não seja você quem colha esses maus frutos, mas alguém que te ama, alguém inocente, alguém que não merecia lutar a luta que você foi covarde e não lutou. A luta tão simples que é seguir as orientações e a vontade de Deus. Não brinque com as ordens de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Não adapte o que Ele mandou você cortar. Não negocie o que Ele te chamou para abandonar. Porque onde a sua desobediência termina, pode começar a destruição de uma promessa grandiosa que estava para acontecer na sua vida. Ou, se você tomar o caminho errado, você pode trazer para a sua vida uma grande maldição. Não quero que você sinta medo, pelo contrário. Não quero que você se pressione, que você fique ansioso com medo de estar errando, não. Eu quero que você entenda que mesmo nas pequenas coisas é preciso ter consciência daquilo que estamos fazendo. Precisamos entender o caminho que estamos seguindo e se realmente estamos fazendo pela vontade de Deus para servir ao Eterno, ou se estamos fazendo porque é conveniente, porque é bonito, porque as pessoas vão se agradar. E agora, com essa consciência que o Espírito nos trouxe, eu quero te levar para um último ponto, porque obedecer protege o futuro, mas só é possível obedecer de verdade quando você tem autocontrole espiritual. E sobre como o autocontrole, domínio próprio e alinhamento interno são bases para obedecer, para estar alinhado com a palavra de Deus. Precisamos entender primeiramente quem somos e o que nós precisamos para entender quem somos, é entender a nossa essência. A nossa essência
é o Criador, foi Ele que nos formou, a sua imagem e semelhança. Ele está dentro de nós. Enquanto você estiver vivo, o Senhor acredita em você. Então, primeiramente, também acredite em você, assim como o Senhor faz. Mesmo quando tudo dentro de você querer obedecer, obedeça. Faça o esforço. Faça valer a pena a confiança de Deus em você. Então vamos juntos até o fim. Deus ainda está trabalhando em você. Deus ainda está construindo para você. Deus ainda está projetando o seu futuro. Em cada passo que você dá, Ele está colocando a mão dEle, sustentando a tua vida, sustentando os teus caminhos. Então obedeça. E agora que você já entendeu o peso da obediência, deixa eu te lembrar de algo que pode mudar tudo na tua vida. A obediência é mais do que um ato. É uma estrutura interna, é uma blindagem espiritual, é um lugar de força. Obediência gera clareza. Você quer entender o que Deus quer de você? Quer saber qual o próximo passo? Quer sair da confusão mental, do cansaço espiritual, da dúvida emocional, das incertezas, dos vários caminhos que não te levam a lugar nenhum? Então, obedeça, porque a obediência limpa o terreno. Ela garante que a tua alma esteja conectada com Deus, que a tua alma esteja alinhada com a vontade de Deus. Isso traz uma paz para a tua alma. Ela acende a lâmpada, ela abre os seus olhos espirituais, ela abre e clareia os seus pensamentos. Você vai enxergar os propósitos de Deus de uma forma extraordinária para a sua vida. Eu quero que você entenda isso. Você vai obedecer e você vai passar a enxergar aquilo tudo, todo o caminho que Deus fez para você. E foi por isso que Abraão não teve medo, porque quando Deus disse para ele: vai, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, ele obedeceu. E quando ele obedeceu, ele enxergou tudo, ele enxergou todas as gerações que viriam no futuro. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Tem gente tentando encontrar a direção, mas vive desobedecendo o básico. Não tem como Deus revelar o novo se ainda você não obedeceu o que ele já disse ontem. Obediência vai atrair a direção. Você vai entender que aquele deserto não é nada comparado à glória, a glória da promessa que Deus tem para a sua vida. Deus não mostra o caminho inteiro, Ele mostra o próximo passo, mas só mostra para quem obedece. Quando Abraão deu o primeiro passo, meu amigo, Deus mostrou a próxima terra. Quando Moisés estendeu a vara, o mar abriu. Quando Pedro lançou a rede, os peixes vieram. E é assim que vai ser na tua vida. A direção vem para quem move na obediência. Obediência atrai o favor de Deus. Favor não é sorte, favor é resposta. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, sabedoria e favor. E sabe o que ele fazia? Ele era submisso aos seus pais. Ele só fazia o que via o pai fazer. Obediência gera favor. Tem portas que não abrem com esforço, não abrem com carisma, não abrem com esforço humano, não abrem com o teu dinheiro, não abrem com o seu conhecimento. Tem portas que só abrem quando você obedece no secreto, quando você obedece ao Criador. A obediência a Deus exige autocontrole espiritual. Você precisa se entender o caminho que você está seguindo. Você não pode querer colocar o carro na frente dos bois. Você não pode colocar o carro na frente dos bois. Você precisa ter controle primeiramente da tua vida espiritual. Agora escuta isso. Você não consegue obedecer se não tiver domínio próprio. Porque obedecer é negar o próprio desejo, é silenciar a própria vontade, é dizer não para a carne e sim para o espírito. Você está entendendo que você tem que abrir mão de dizer sim para si mesmo e passar a dizer sim para o eterno, passar a dizer sim para a palavra de Deus, passar a dizer sim para situações nas quais você queria dizer não, passar a dizer não para situações nas quais você amaria dizer sim. E isso exige estrutura emocional, exige identidade espiritual, exige reconhecimento do propósito, existe alinhamento interno. Então busque a palavra de Deus, porque ela diz o seguinte: quem não domina a si mesmo é como uma cidade sem muros, vulnerável, exposta, fraca. Mas quem obedece se fortalece, se edifica,
se torna uma fortaleza espiritual. Seja você esse templo, essa fortaleza impenetrável, na qual somente o Espírito Santo tem poder e nenhuma outra influência vai ter controle sobre a sua vida, e você não vai se perder por caminhos tortuosos. Quem não aprende a obedecer nunca estará pronto para liderar, para estar à frente nem da própria família. Então esteja você sobre a sua cabeça, de forma que você possa entender tudo aquilo que Deus tem para você. Não dá para guiar os outros se você não consegue seguir o que Deus te mandou fazer. Não dá para proteger ninguém se você mesmo não protege a sua aliança com o céu e com um Deus vivo. Mas se você está pensando, eu já errei demais, já desobedeci demais por muito tempo, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está atrás da sua performance. Ele está olhando para a sua decisão a partir deste momento. Não importa o que você fez até aqui. O que importa é o que você vai fazer a partir desse momento, a partir de agora, que você tem essa clareza, que você entendeu isso, a importância da obediência. A obediência de hoje pode restaurar o que foi quebrado ontem, porque Esther obedeceu e não vacilou, e graças ao Eterno, graças a Deus, a obediência dela, o povo de Israel, o povo judeu foi salvo novamente das garras de um amalequita. E a obediência pode mudar o que parecia perdido na sua vida. Eu sei que em algum momento você já se sentiu perdido, e talvez este momento seja agora o pior momento da sua vida. Então você pode ativar o que parecia morto se você quer viver isso. Então siga este caminho, passe a obedecer. Aprenda por sua vontade, pela palavra de Deus, não esperando um retorno das outras pessoas. Comece hoje a sua jornada, hoje, porque é nessa obediência, mesmo sem vontade, mesmo sem entender, que você vai descobrir a força que estava adormecida dentro de você e quão grande e poderoso será o seu futuro e extraordinário na presença do nosso Senhor. E se você crê, diga amém.